Fala galera do YouTube, Paulo Musi aqui, de novo do banho, não tem calendário. Aquele vlog diário aí que eu faço enquanto eu faço meu cardio pós-treino. Pra ver se eu animo vocês a fazer um pouquinho de cardio, tá? Ah, mas eu não faço nada, faz um pouco de cardio. Cardio é útil, cardio você vai usar, tá? Ninguém tá pedindo pra você virar um maratonista, mas pelo menos você ter alguma atividade que seja frequente. Ah, mas eu só tenho 20 minutos. Cara, faça 15. Isso já vai mudar a tua vida, tá? E aí eu prometo que eu te faço companhia, respondendo pergunta pra você aqui no YouTube ou no Instagram. Se você quiser participar das lives ao vivo, entre 8 e 9 da manhã, eu sempre estou no meu Instagram, @PauloMusi, para responder as perguntas do pessoal. E se você chegou até aqui, clica no inscrever-se, liga as notificações, deixe seu comentário se você não gostou de alguma coisa, porque eu vou produzindo conteúdo de acordo com aquilo que vocês interagem comigo. Essa é a troca. Os seus views, as suas curtidas, elas servem para entender aquilo que você gostou mais de ver. De repente você está com preguiça de fazer um comentário, vai lá na curtida, curte, e aí eu entendo, oh, esse assunto é bom. Eu entendi que vocês gostam de concursos, saber como é que você se prepara para a prova. Eu entendi isso, já fiz milhares de provas, mas literalmente. Entendi que vocês têm curiosidade sobre hormônio, sobre coisas que fazem com que a gente tenha resultados rápidos, físicos. Então, eu estou preparando esses conteúdos para vocês. Sempre que possível, eu toco nesses assuntos para vocês terem ideias aí de coisas que vocês podem implementar no seu dia a dia. Sem mais demora, vamos ver o que a gente tem para hoje. Comecinho do ano. Comecinho do mês. Final do mês eu estou em Floripa. A gente vai inaugurar uma academia lá, Ironberg, que é minha, do Eduardo Correia, Renato Cariani e Companhia Limitada. Mauricião, Júlio. Trabalho, viu gente? Bastante trabalho. Susan, abri a camisa, Susan. Você tá pensando que isso daqui é show de striptease? Pelo amor de Deus. Você já acorda assim, Susan? Benza a Deus, hein, querida? Estradiol tá alto aí, hein? Cuidado. Se algum homem espirrar do seu lado, você engravida. De gêmeos. Jesus amado. Vou, André, vou pra Fortaleza. Bom, vamos lá. Vamos ver o que vocês têm de pergunta aí. Rapidamente, o Jean pergunta sobre livros de fisiologia. Cara, você tem que começar pelo Guyton, que é sobre fisiologia geral, fisiologia médica. Aí depois você vai para os de fisiologia do exercício. Os clássicos de fisiologia do exercício. Powers, que é um livro mais texto, não tem tanta figura, né? Então você tem que ter um poder de abstração um pouco maior, mas que é um grande livro para você buscar assim as frases certas que te dão entendimento. Porque como ele é mais 100% texto, ele tem um texto bem elaborado. A única coisa que eu te falo é que assim, quando você vai ler um livro de texto que nem do Powers, se você puder ler em inglês, se o teu inglês estiver bom, lê em inglês. Tem muita coisa que muda na tradução. E fica esquisito, tá? Então, o que você puder ler na fonte, leia na fonte. Eu sei que parece estranho, pô, mas você vai ler uma língua diferente, isso daí vai ser mais fácil? Cara, vai. Inglês é ordem direta. As coisas são escritas de uma forma extremamente simples, né? Não tem muito como errar. Vamos começar a semana com nutrição? Pergunta da Dora. O que é mais importante? Quantidade total de proteína do dia ou fracionar as porções e os horários? Janela anabólica. Vamos falar disso então, Dora? Vamos falar de janela anabólica, vamos falar de proteína? Bom, pessoal, olha só. Eu não consigo deixar a pergunta na tela porque eu liguei os badges. Essa notícia é bacana. Instagram vai começar a monetizar e aí tem esses badges que vocês podem comprar, mas o Instagram monetiza quem gera conteúdo. Então, vamos ver se é real, vamos ver se acontece. E tem umas metas que o Instagram ele coloca
E se você for vencendo, ele vai te monetizando o XYZ, tá? Então vamos ver. Pergunta da Dora, então. Vou desligar aqui os comentários pra gente prestar atenção aqui. Bom, pessoal, o que a Dora perguntou? Uma coisa extremamente pertinente. Se eu comer toda a minha proteína numa refeição só, é a mesma coisa que comer ela várias vezes ao dia? Eu preciso bater uma meta de proteína independente do jeito que ela é dada? Ou ainda, quanto mais proteína melhor para garantir o sucesso? Proteína faz mal, né, para o rim, né? Então vamos começar. Proteína faz mal? Pode causar algum problema? Dora, em primeiro lugar, proteína não faz mal. Essa história que proteína faz mal para o rim, isso é balela, esquece. Pacientes que têm insuficiência renal crônica, eles têm que ter um controle de consumo proteico. Isso é fato. Mas quem é saudável, ou seja, quem não tem lesão, não tem nenhum impedimento de fazer isso. Deixa eu te dar um exemplo simples para você poder entender o raciocínio. Porque assim, você fala, mas se a proteína faz mal para o cara que tem insuficiência renal crônica, ela vai fazer mal para qualquer um. Dora, se você está com o cotovelo quebrado, você pode fazer exercício de flexão de cotovelo? Não, porque você está com o cotovelo quebrado. Se você tiver com o dedo quebrado, você pode treinar judô ou jiu-jitsu e pegar no kimono e fazer uma pegada forte? Não, por quê? Porque você está com o dedo quebrado. Quando você está com um problema renal, você tem que tomar extra cuidado da forma que você usa o seu rim. Isso quer dizer que tudo que envolve filtração e excreção, você tem que tomar cuidado. Então isso não é um problema da proteína, isso é um problema da função renal. Entenda, quando nós atendemos um paciente que tem diminuição da sua função renal, por exemplo, um paciente que tem diabetes, que foi mal conduzido porque ele não se importava, não fazia dieta, não controlava com a medicação direito. Vamos supor que ele desenvolveu um problema renal. Para esse paciente que desenvolveu uma insuficiência renal, até a medicação é limitada. E isso coloca o médico numa situação muito complicada. Pô, eu preciso tratar o diabetes, senão a doença vai avançar. Mas o paciente tem um grau de perda de função renal. E ele não pode usar essa quantidade de medicação. E agora? É isso que a gente tenta evitar. Então, quando a gente tem um paciente que tem doença crônica, e o exemplo maior que eu dou para vocês é o diabetes, o que a gente cuida? Simplesmente a glicemia pela glicemia? Não, pessoal, a gente cuida das complicações. Quais são as complicações do diabetes? Complicações cerebrovasculares, complicações cardiovasculares, complicações oftálmicas, complicações renais. Vamos colocar dentro das complicações cardiovasculares o que são os ateromas, os processos, como vocês escutam por aí, entupimento de artéria. Você sabia que se você tem um diabetes mal cuidado, tem uma grande chance de você ter impotência sexual? Sim. Aliás, a disfunção erétil que acontece por conta de alteração vascular, ela precede o infarto agudo do miocárdio. Por quê? Uma das artérias principais que irriga os corpos cavernosos do pênis, elas têm um calibre menor ainda do que a coronariana. Isso quer dizer o quê? Que a disfunção erétil de origem vascular, ela é um prenúncio de doença cardiovascular. Aí, rapidinho, pessoal, eu já falei para vocês de interação de esteroide com função cardíaca. Se você usa esteroide, ou se você conhece alguém que é um abuser, e esse cara está tendo disfunção erétil, cuidado, o próximo alvo é isso aqui, tá? Feito esse parênteses, vamos voltar. Então, quando a gente tem um diabetes, por exemplo, a gente cuida para que o paciente não tenha as complicações. Porque o diabetes pelo diabetes, o aumento da glicemia, ele não faz nada imediato com esse paciente
se é um aumento discreto. Se esse paciente até sobrevive, né? 250, 300 de glicemia, sobrevive, tá? Tudo bem, a função da imunidade é ruim, né? Disposição é ruim, sintomas gerais, qualidade de vida é ruim, mas o sujeito sobrevive. O grande problema do diabetes são as complicações, tá? E dessas que eu falei para vocês, são complicações que geralmente têm comprometimentos vasculares, tá? Coração é por causa de uma doença vascular, cérebro por causa de doença vascular, olho por causa de doença vascular, rim por causa de doença vascular, tá? Então, voltando à pergunta da Dora, proteína faz mal? Não. Só que o paciente que tem insuficiência renal crônica, ele tem uma doença que é eminentemente vascular também. Por quê? Porque é a vasculatura do rim que está complicada. Então, quando a gente procura cuidar do que é a função renal do paciente, a gente cuida principalmente de uma coisa que está muito presente no diabetes e hipertensão arterial, que é glomerulosclerose, né? A unidade de filtração do rim ela vai ficando dura, perdendo a função. E nessa situação, se você consome proteína para um cara que já é doente, Dora, tá? O sujeito já é doente, ou seja, ele já tem um ritmo de filtração aumentado. Esse cara, ele vai aumentar mais ainda por causa da proteína. E isso pode acelerar a glomerulosclerose. Veja bem, pode, tá? Por quê? Porque outros estudos, eles revelaram que quando você tira a proteína do paciente que tem insuficiência renal, aguda ou crônica, a doença piora. A doença progride mais rápido. Então, fica aquela lição que eu falo para vocês da curva em U, tá? Pouco é tão ruim quanto muito. O exagero para menos ou para mais é exagero e sempre vai fazer mal para esse paciente. Isso quer dizer que quando a gente está saudável, o nosso U ele tem uma base gigante. Então você pode baixar muita proteína, que não tem problema. Você pode aumentar muita proteína, que não tem problema. Agora, Dora, entenda. Isto não quer dizer que mais ou menos vai interferir positivamente no resultado. Portanto, uma coisa você tem que saber. Proteína para o cara saudável, proteína para o cara doente. Proteína para o cara saudável, não tem nenhum estudo que fale que ela causa lesão. A única coisa que ela faz é aumento do ritmo de filtração glomerular. Isso não é lesão, isso é aumento do ritmo de filtração glomerular. Quando a gente olha isso no paciente doente, isso significa que essa lesão está progredindo, tá? Uma coisa é você estar a 60 por hora numa zona de 40, tá? 60 você ainda controla o carro. Outra coisa é você estar a 150 numa zona de 100. Ué, mas o aumento é 50%. Então, mas 50% de 40 é pouco, é 20. 50% de 100 é 50. Então, estar a 60 numa zona de 40 é uma coisa. 150 numa zona de 100 é outra completamente diferente por questão de volumes absolutos. E aí você pergunta assim, tem um jeito de consumir isso? Né? Posso concentrar? Ou eu tenho que fracionar? Como que funciona isso? Bom, partindo do pressuposto então, que eu espero que você tenha entendido. Proteína não é uma coisa que vai te lesionar se você for saudável, tá? Ela não tem um limite, você só não vai aproveitar. Eu te coloco uma ponderação. Para o meu trabalho de desempenho, a proteína tem um limite sim, e a gente já vai chegar lá. E isso se deve às funções bioquímicas da proteína, e não necessariamente à propriedade física dela. A proteína, Dora, ela faz uma coisa que é muito útil para a gente, se chama insulinotropismo. O insulinotropismo significa que quando você consome uma proteína, você estimula a liberação de insulina. Só que quando isso é muito intenso, isso também provoca resistência periférica à insulina, que é um mecanismo de você
piorar a entrada de nutriente na célula. É um mecanismo de você piorar, portanto, a síntese proteica muscular. Para você ter uma ideia, as pessoas elas entenderam essa questão da resposta à insulina muito errado, porque elas acham assim: ah não, carboidrato tem resposta à insulina, então é só cortar carboidrato. Posso comer gordura e proteína à vontade, que irei emagrecer. Isso é falso, Dora. Isso não existe. Quantos comedores de churrasco que são fora do peso você conhece? Aqueles caras robustão, né? Aí você fala pro cara: não como carboidrato. Mas ele senta numa churrascaria, começa a comer 1 da tarde para as 6 da noite. O churrasco dele começa às 10 da manhã, vai terminar às 9 da noite. Quantos caras você conhece assim? Pois bem, tudo bem que isso é exagero, tá? Vamos falar da nossa proteína aqui. A proteína, ela também faz com que a gente aumente os títulos de insulina. Isso é uma das coisas que estão dentro das capacidades da proteína, que é aumentar a síntese proteica. Por quê? A proteína aumenta o título de insulina. Essa insulina aumentada, ela é transportada transendotelialmente com mais volume, chegando na célula muscular e provocando uma maior síntese de proteína, tá bom? Só que se eu aumentar demais, isso é igual carboidrato em excesso. Por sinal, se você comparar, por exemplo, peixe com ervilha, o peixe é mais insulinotrópico que a ervilha. Você comer 100 gramas de peixe, 100 gramas de ervilha, 100 gramas de peixe vai aumentar mais a sua insulina do que 100 gramas de ervilha. Estou falando de peixe, tá? Não estou falando de carne vermelha, nada disso, tá? Isso é importante que você saiba para você não incorrer no erro daquelas pessoas que fazem dieta sem carboidrato esperando emagrecer. O que tem de comum em toda dieta que é elaborada como se fosse uma dieta que vai cumprir um segredo ou fazer um segredo, né, de emagrecimento? Todas, Dora, são dietas baseadas em baixa caloria. Então você tem, mesmo que um mínimo déficit calórico, isso já te protege, por exemplo, de resistência à insulina. Resistência à insulina é um dos principais mecanismos para o ganho de gordura. Em segundo lugar, vem a inflamação sistêmica, onde o seu tecido gorduroso ele responde por si só. E aí ele mesmo se inflama, ele mesmo ele recruta macrófago. Esses macrófagos destroem a célula de gordura. Essa célula de gordura destruída forma dumps, que são fragmentos de célula de gordura mortos, que pioram a inflamação, que fazem com que você recrute mais macrófago que a célula de defesa, que inflame mais o tecido gorduroso e que provoque mais lise celular, entrando num ciclo vicioso de inflamação, destruição e produção. Esse é o problema. Então, duas coisas que fazem com que a gente engorde: resistência à insulina e inflamação. Se vocês forem procurar na literatura, a resistência à insulina, ela muitas vezes se apresenta debaixo de um guarda-chuva grande, que a gente chama de resistência catecolaminérgica. Que diabo é isso? Pessoal, eu tenho certeza que vocês já ouviram dois termos: termogênese e lipólise. Termogênese não é sinônimo de lipólise. Termogênese é geração de calor. E muitas vezes essa geração de calor ela é baseada no uso de gordura para isso. A lipólise é a quebra da gordura do adipócito, a liberação dessa gordura da célula de gordura. Mas isso não quer dizer que essa gordura é gasta, pessoal. Só quer dizer que ela é liberada. Se você não gastou, essa gordura volta para o adipócito de novo. E por que eu falo isso para vocês? Porque muita gente acha que fazer lipólise é o segredo de emagrecer. Exemplo: eu estou tomando um termogênico e esse termogênico ele aumenta a lipólise. O que eu estou falando? Ou o que essa pessoa está falando? Ela
ela está falando que ela usa um composto que aumenta a capacidade da célula liberar gordura. Mas isso não quer dizer queimá-la, tá? Lembra disso. Se você não tem a queima, essa gordura faz o loop, volta de novo para a célula de gordura, nada mudou, tá? Por isso que não adianta tomar termogênico e comer uma torta de banana na sequência. Você pode tomar termogênico até atingir a temperatura do sol, você vai engordar, Dora. Mais uma dica de hoje: termogênico não é remédio de emagrecimento. E assim, o que é legal que você entenda isso, antes da gente voltar para a resistência à insulina, que esses ciclos que fazem a gente engordar, alguns são independentes daquilo que é o consumo calórico. A restrição de sono, por exemplo, aumenta a suscetibilidade à inflamação. Ela muda sua fome e sua saciedade. Ela faz com que você tenha dificuldade de achar o seu ponto onde você está alimentada. E isso, sem que você consuma um absurdo de caloria, vai fazendo você engordar do pior jeito possível. Não é rápido. Engordar rápido é bom, porque aí você se liga o que está acontecendo, você toma uma providência. É engordar devagar. Você vai engordando devagar, você não está percebendo, 130 batimentos. Você vai engordando devagar, você não está percebendo, e aquilo vai indo. Um belo dia, você acorda, você olha no espelho e fala: o que aconteceu? Está 30 quilos mais pesado. Aí ferrou. Por isso que engordar devagar é perigoso. Então, lembra dessas duas coisinhas. Quando você ouvir resistência periférica à insulina, lembra resistência catecolinérgica e lembra que os mecanismos de ganho de gordura, uma revisão feita pelo The Lancet, que é uma publicação extremamente importante no meio médico, uma das mais importantes, é uma publicação nível A1, ou seja, topo de confiabilidade. Ela já falou sobre isso, que o processo de engordar, ele depende de resistência catecolinérgica e resposta inflamatória. Bom, agora eu acho que eu preciso esmiuçar um pouquinho a mais, porque fica, tá, você falou de resistência catecolinérgica, o que é isso? Catecolamina são aminas que têm propriedades vasoativas. Exemplo, adrenalina. A adrenalina, ela vai ativar o receptor tipo beta 3, que fica na célula de gordura, e esse receptor, ele vai ativar, por sua vez, a lipólise e a termogênese. Eu já expliquei para você que são coisas diferentes. Acontecem ao mesmo tempo, mas são coisas diferentes. Elucidado isso, entendeu o que é lipólise, entendeu o que é termogênese, entendeu o que é resistência catecolinérgica. A resistência à insulina, ela acaba levando a resistência catecolinérgica. Por quê? Vamos elucidar isso também. Quando você faz resistência à insulina, você tem um aumento de esforço do corpo para poder fazer uma resposta energética eficiente. Por que isso acontece? A insulina, Dora, é fundamental para entrar energia na célula. Ela permite que a energia entre na célula. Então, quando o seu corpo ele desenvolve resistência à insulina, é como se você tivesse um monte de energia, só que essa energia não conseguisse entrar dentro da célula. É como se você estivesse morrendo de sede, só que com uma garrafa d'água que você não consegue abrir a tampa. A garrafa d'água está ali, a água está ali, mas você não abre a tampa, então você vai morrer de sede. Quando a gente cria situações como aeróbio, por exemplo, a gente diminui a resistência insulínica. Por isso que o aeróbio está relacionado com a possibilidade de ganho de massa muscular. E quando você faz muita musculação e quando você come demais para sustentar essa musculação, o único jeito de você equilibrar essa resistência à insulina é fazendo exercício aeróbico. Mas o que tem a ver isso com proteína? Eu falei para você. Proteína demais, ela também faz resistência à insulina. Então, se você faz uma dieta hiperproteica, 3,5 gramas por quilograma, 4 gramas de proteína por quilograma, existe isso na literatura? Existe.
Mas entenda, Dora, que isso atletas fazem, isso vem num combo, tá? O que é esse combo? É um combo de dieta mais atividade física. Você não está vendo que o cara que faz 4 gramas de proteína por quilograma de peso corporal, ele muitas vezes treina 2, 3 vezes por dia. E muito pesado. E esses números, Dora, para você ter essa noção, eles são atingidos mais facilmente com atletas leves. Então você está falando de um cara que pesa 70 quilos e come 280 gramas de proteína dia. Tá? Aí dá para bater isso daí. Agora, quando você fala de um sujeito de 110 quilos para ele comer 440 gramas de proteína dia, menina, 440 gramas de proteína por dia, só para você ter uma ideia, dá em torno de 1.760 gramas de patinho, por exemplo. 1.760 gramas. Tá? Só que aí a caloria explode, porque a gente está falando de carne vermelha. Carne vermelha tem gordura, então a quantidade calórica fica muito alta. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você tem a caloria proteica, você tem a caloria não proteica e você ainda tem o carboidrato que esse cara precisa. E você precisa da carboidrato. Por quê? Porque o músculo funciona a partir de carboidrato. Do ponto de vista de desempenho, é carboidrato. Tanto que se você olhar na literatura, tudo que fala de desempenho com dieta cetogênica, principalmente em esporte de endurance, ó, você cai o pico de potência, você cai a capacidade de esforço e você cai na velocidade de recuperação. E na percepção de fadiga, né? Então essas 3 coisas pioram. Por que é uma dieta que não dá para equilibrar, Dora? Porque a tua dieta tem tanta caloria às custas da gordura que você colocou, junto com a proteína que você selecionou, que o carboidrato ele passa do ponto. Então lembra, as dietas de muito alta proteína, elas preferencialmente são estudadas em pacientes leves. É cara de 65, 70, no máximo 80 quilos. Se pegar um cara de 80 quilos e botar para ele comer 320 gramas de proteína a dia, cara, uma infinidade de comida. Não é uma coisa fácil de comer. Pensa que você tem a possibilidade de fazer 6, 7 refeições no dia. Né? Não é uma coisa fácil, você vive empanturrada, tá? Então, essas dietas de muito alta proteína tem esse porém. Muitos pacientes, Dora, a gente estima quanto a gente quer de proteína para ele, mas a gente começa a equilibrar do carboidrato. Por quê? Porque para muitos pacientes, apesar da nutrição esportiva ela privilegiar demais a proteína, você tem que pensar primeiro no índice calórico. Vou te dar 2 exemplos distintos de paciente. Você tem um sujeito que faz musculação 1 hora por dia, 4 vezes por semana. E o resto do tempo ele é sedentário. E a queixa dele para você é que ele sente fome. Qual nutriente que você começa? Normalmente, a gente começa com proteína. Por quê? Porque é um paciente que não tem um déficit calórico muito grande, ele não tem um arrasto calórico muito grande, ou seja, ele não usa muita caloria, e ele precisa de saciedade. Logo, a gente usa a proteína para fazer isso. Segunda situação, eu tenho um paciente do mesmo peso, mesma idade, só que ele é um atleta. Ele é um lutador de vale tudo, luta UFC. Então ele treina aeróbio de manhã, luta na hora do almoço, musculação à tarde e flexibilidade à noite. 4 treinos no dia. Você vai começar com a energia ou com a proteína? Isso dá dúvida. Muitos profissionais decidem começar pela proteína. Mas a gente no consultório, por conta do arrasto calórico que vai levar esse paciente para um overtraining com muita velocidade, a gente começa pela energia, a gente começa pelo carboidrato. E aí a gente encaixa a proteína. Então, não existe essa amarração que às vezes você vê na rede social. Não, proteína é tudo, tem que começar pela proteína. Cada caso é um caso, Dora. E você tem que fazer aquilo que o paciente precisa.
mesmo que seja uma coisa que você não esteja acostumado a fazer. Porque senão você não consegue resolver o problema dele. Tá? Entendido isso, aí sim a gente vai. Formas de consumo de proteína. Tem um trabalho muito legal de 2016 da Louise Burke com o professor proteína Stuart Phillips, onde eles estudam a melhor forma de fornecer proteína. E agora muita atenção no que eu vou te falar. Consumir proteína é uma coisa. Ser capaz de metabolizá-la é uma coisa diferente, Dora. Pensa o seguinte, eu e você, nós somos pessoas que vivemos em esferas financeiras de centenas de reais. Então a gente vai encher o tanque do nosso carro, são R$200. A gente vai fazer uma compra no mercado para a nossa família, são R$800. A gente vai fazer uma viagem, tem que pagar um pedágio, são R$10. Então eu e você lidamos muito bem com quantidades financeiras de até milhares de reais. Então se eu trabalho para você e você me paga R$10.000, eu sei o quê? Eu ganho bem, né? E eu sei que eu posso fazer 10 compras de mercado e ainda vai sobrar um dinheiro. Eu sei que eu posso fazer N viagens. Eu me programo, eu consigo entender aquilo. Agora imagina o seguinte. Imagina que eu e você, um belo dia, a gente é chamado no escritório do Elon Musk, que vocês gostam de me comparar com ele. Eu ainda não vi a semelhança que eu tenho com esse cara. Eu queria ter a conta bancária dele. Quer dizer, não queria porque eu não ia saber o que fazer com isso. Mas Dora, vamos voltar aqui. Eu e você. Nós dois, hein? Eles dão uma colher de chá. Chamam eu e você pra gente ir junto no escritório do Elon Musk. E o Elon Musk vira pra gente e fala assim, ó, tô saindo de férias. Tá aqui o budget da minha empresa. Tá aqui os lucros. E estão aqui meus investimentos. A tarefa de vocês é cuidar da minha empresa pelos 7 dias que eu vou sair de férias. E vocês não podem pedir ajuda pra ninguém. Eu e você, a gente olha naquela papelada e a gente vê um custo operacional de bilhões de dólares. A gente olha o que é a planilha de lucros de bilhões de dólares. E a gente vê o valor da empresa de trilhões de dólares. Dora, você acha que eu ou você, que vivemos gastando de 100 a 200 conto, vamos saber entender o que é o número bilhão? A gente não consegue entender. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ficar uma semana fazendo bobagem. Por quê? Ora a gente vai achar que é muita coisa e não vai conseguir processar isso. Ora a gente vai jogar fora, colocando dinheiro em coisa que a gente acha que precisa colocar, porque fica com medo de perder. Proteína é a mesma coisa. Então, quando a gente aborda um paciente, Dora, para dar proteína para ele, a gente evolui a dieta dele na proteína. Não simplesmente falar, oi, tudo bem? Você vai começar a consumir 3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Não é assim. Primeiro, a nossa equipe de nutrição lá no consultório, de nutrição esportiva, a Roberta, ela trabalha com nutrição comportamental, é outro papo, tá? Mas a Vanessa, a Camila, o Heraldo, o que eles fazem? Eles usam um instrumento muito importante no nutricionista, que é o recordatório alimentar, e uma outra ferramenta que é o relatório de frequência. Por quê? Com base no recordatório alimentar, eles estimam quanto de proteína, carboidrato e gordura em média o paciente consome por dia. E o relatório de frequência, eles estimam com que frequência esse paciente come porcaria, por exemplo. Quantos sorvetes ele come, né? Essas coisas. Sendo assim, e a partir disso, eles conseguem entender quanto que esse paciente come, por exemplo, de proteína. E aí ele chega numa conta, e, em geral, o pessoal come muito pouca proteína, Dora. Come lá 0,8, 1 grama de proteína por quilo por dia. É aquela história do bifinho do tamanho da palma da mão. Para o cara que faz exercício, isso é pouco. Mas não dá para você pegar um cara que consumia 0,8 gramas de proteína por quilo por dia e botar ele para consumir 3.
é a mesma coisa que eu e você na frente da Tesla tendo que gerenciar bilhões de dólares, sendo que a gente está acostumado a mexer com centenas de reais. Entendeu esse lance da grandeza? Então, o que é feito pela parte de nutrição? Sobe para 1 grama por quilograma, depois para 1,2, depois para 1,3, viu que está no limite? Segura. Aí depois conseguiu metabolizar? 1,4 e assim sucessivamente. Por isso que o processo de ganho de forma física, ele é um processo progressivo, porque ele depende da capacidade do indivíduo metabolizar aquilo que está sendo dado para ele. Por isso que, e aí a gente faz um recorte, fala desse projeto dos 60 dias. Por isso que o meu corpo ele responde tão rápido. Em 60 dias, sequei, o abdômen ficou trincado, a coxa começa a trincar, a vasculatura começa a aparecer. Por quê? Porque o meu físico está acostumado a gerenciar isso. Então, quando eu entrego para ele, é uma coisa que ele já sabe fazer. Diferente de um cara que nunca fez isso, que vai ter que ensinar o físico dele a fazer isso. Esse processo de ensino, ele é muito parecido com aquilo que você faz na sala de musculação. Você ensina o seu músculo a ser forte, você ensina o seu músculo a ser resistente. Da mesma forma que você ensina o seu organismo a gastar calorias. Você ensina o seu organismo a consumir calorias. Você ensina o seu organismo a guardar calorias do jeito que você quer que ele guarde. E você ensina o seu organismo a processar proteína. Então isso é um processo, Dora, tá? Que é a coisa mais importante que você tem que saber. Senão você vai gastar uma fortuna para fazer dieta, porque proteína é caro, e você não vai ter resultado nenhum. Pelo contrário, você pode se sentir cheia, pode se sentir indigesta. Então essas coisas você tem que lembrar. Para falar do trabalho da Lazy Burke e do Stuart Phillips de 2016, que é um trabalho muito legal. Eles pegaram 3 modelos diferentes de como dar 80 gramas de proteína para um grupo de pessoas. E eles fizeram assim. Eles deram primeiro 8 shakes de 10 gramas de proteína, 4 shakes de 20 gramas de proteína e 2 shakes de 40 gramas de proteína. Então essa pessoa fazia 8 refeições proteicas, 4 ou 2. Mostrando o quê? Que do mesmo jeito que você tinha uma tendência a concentrar a proteína em 2 refeições, você tinha uma tendência em espalhar essa proteína em 8 refeições. Ué, se quanto mais fracionado melhor, provavelmente 8 vai ser melhor do que 2 e do que 4, certo? Errado. O que eles descobriram? Que quando você tem um período de 12 horas, se você fraciona essa proteína em 4 refeições, você tem resultados melhores do que você juntar e fazer só 2 refeições, ou então espalhar e fazer 8. Mostrando o quê? Mostrando que o fracionamento ele funciona muito bem desde que você consuma em 12 horas 4 refeições de 20 gramas de proteína. Se você divide 12 por 4, Dora, quanto que dá? Dá 3. Quanto tempo você come? 3 em 3 horas. Então não adianta o pessoal ficar brigando, querendo reinventar a roda. Não, isso não precisa. Cara, para sobreviver, pode ser que você não precise mesmo. Para você perder peso, se você fizer uma dieta hipocalórica, você vai perder. Pode ser a forma que for. Agora, quando você quer performance, a conversa é outra. É que nem, eu quero comprar um carro. Vai lá, galera do carro, carro check. Eu preciso de um carro que me leve do ponto A para o ponto B. Até aí, Dora, um Corcel 2 quebrado te leva do ponto A ao ponto B, né, fumando, né, te leva do ponto A a um ponto B, igual uma limusine. Qual é a diferença? Diferença é o risco e o conforto.
Pode ser que esse Corcel 2 que esteja fumando, ele dê um problema e quebre no meio do caminho. Enquanto que você está na Limousine, você pode ir tranquila e sossegada até chegar no seu ponto de objetivo. Quando você pega modelos de dieta radicais, eles prometem pelo desconforto um resultado mais rápido. O que eu preciso te falar? Que isso é irreal. Isso não existe. É que tem gente que psicologicamente precisa sentir que está sofrendo para achar que vai ter resultado. Precisa sentir que vai doer para achar que vai ter resultado. E isso, Dora, eu não vou opinar. Isso, cada um tem a sua forma de ver a vida. Se a pessoa só consegue fazer as coisas pela dor, que seja. Eu prefiro pelo amor. E pelo amor, a gente faz o quê? A gente faz fracionamento. E fazendo fracionamento, então, pelo que tudo indica hoje na literatura, pode ser que mude, né? O fracionamento das refeições é a forma mais eficiente para você conseguir fazer isso. Certo? Parece uma pergunta boba, né? Aliás, parece uma pergunta simples. Toda pergunta parece simples, até você começar a responder. Aí, quando você responde, você fala, puta que pariu, isso era foda. Mas você vê como é importante a gente fazer isso? Eu quero que você guarde 3 coisas do papo hoje. Em primeiro lugar, proteína não faz mal para a saúde, né? Segundo, os pacientes que têm doenças crônicas, sim, por conta da doença crônica e não da proteína, tem que ter a sua dieta orientada. E não dá para consumir quanto mais melhor ou de qualquer jeito. Porque se fica pouco, ele também piora o prognóstico da doença. E a terceira coisa, para uma dieta que está direcionada para performance, tá? Ou seja, melhora da função e da forma física, o que a literatura diz hoje, que a melhor forma é o fracionamento, tá? É o que a gente faz no consultório, técnicas para fazer com que o paciente ele consiga absorver o fracionamento. É o que eu faço no dia a dia, coerência ética, né? Eu não falo para ninguém aquilo que eu não faço. Não tem milagre, Dora. Vocês estão vivendo aqui 60 dias fazendo dieta para secar. Cara, o que eu preciso mais falar para vocês? Minha vida está aqui, é um livro aberto. Vocês veem o que eu faço todo santo dia. Eu conto para vocês o que eu faço todo santo dia. Não tem milagre, você tem que ir fazer. Ponto final, certo? Estamos entendidos? Pois bem, pessoal, essa que eu tinha que contar para vocês por hoje. 8h30. Preciso preparar minhas refeições do dia, preciso trabalhar. A conversa da proteína foi boa? Boa. Deu certo? Guarda com carinho, isso é importante. Tá bom? Amanhã tem banho, né? Mais ou menos entre 8 e 9 da manhã. Se for um pouquinho mais cedo eu aviso vocês. Deixem aí as suas perguntas na mão pra gente poder conversar sobre isso. Beleza? Bom, galera do YouTube, é isso aí. Então hoje falando de proteína, espero que vocês tenham aproveitado. Um papo comprido, mas um papo bom. Se vocês precisarem então, me avisem. Eu tô entre 8 e 9 da manhã no meu Instagram, @paulomuse, respondendo as perguntas aleatórias de vocês. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no meu canal, clicar nos comentários se você não gostou de alguma coisa, ligar as notificações para você saber quando a gente manda material para você. Lembra, suas curtidas e seus views são a forma de orientar o nosso conteúdo. Eu vou selecionando as coisas que vocês têm mais curiosidade. Beleza? Não existe pergunta boba, pessoal. Existe pergunta mal respondida. A verdade é essa, tá? Eu vou tentando o meu melhor para poder compartilhar aquilo que eu entrego para os meus pacientes no meu consultório. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fiquem bem. Que vocês tenham um dia abençoado.